Hoje eu vou falar sobre como Jesus impactou nos primeiros dias, nos primeiros séculos, na era do Iluminismo e nos séculos de hoje. Vou começar dizendo o que eles falavam sobre ele no primeiro século. Charles Templeton fala que a igreja faz declarações sobre um judeu jovem, obscuro, que na verdade não causou boa impressão muito significativa durante a vida, que não há uma palavra a seu respeito na história secular, e os romanos não mencionam Joséfo, apenas o cita. Celso ataca Jesus como fundador da fé, falando que a vida mostrada nas escrituras é uma mentira bem contada. E que, na verdade, ele juntou 10 discípulos, ele reuniu os ensinos deles de mau hábito, e incluindo mendigar e roubar. Tudo isso com o propósito de impulsionar outros a se tornarem pedintes. Ele diz que não faz nenhuma afirmação nova ele falar sobre esse Cristo mau caráter, mas ele afirma a bondade e a divindade de Deus. Só que ele acusa que se caso Deus ele desceu à terra, ele realmente sofreu uma transformação do bem para o mal. E, cara, quem ia gostar de ter uma escolha dessa? Mas é o contrário de Templeton e Celso. A gente tem Norman Geisler, que fala que existem 11 fontes de escritores não cristãos que fazem menção a Jesus, uma a mais do que o imperador Tibério César. Então, a teoria de que Jesus nunca existiu é claramente injustificada. E a gente tem também Graham Stanton, que afirma que conhecemos mais sobre Jesus de Nazaré do que sobre qualquer outra figura judaica ou professor pagão do primeiro século e segundo século. Agora a gente vai para o século XVIII e lá a gente entra em outras duas questões sobre alta cristologia e baixa cristologia. A alta cristologia é afirmando que Jesus ele é Deus e que pode ser visto isso por meio da fé. E a baixa cristologia afirma que Jesus ele é homem e isso dá para ser visto por meio da história. Pelo século XVIII, a gente começa com a era do Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo veio questionar. Ele fala, ouse conhecer, atreva-se a conhecer. Essa era levou a sociedade a não ter mais nenhuma verdade absoluta, mas a questionarem sobre terem vários pontos de vista a partir de cada sujeito. Como se mostrasse que não deveríamos acreditar em algo porque sempre acreditamos nisso, principalmente referente à religião. E aí entra vários questionamentos sobre Jesus e sobre tudo aquilo que a gente ouvia sobre a religião. Ela veio em cima de uma época em que a igreja estava totalmente corrompida, trazendo um pensamento crítico e anti-religião. Pela mente do racionalismo, religião ela é para mente fraca. Essa foi uma das citações. No século XVIII, vários historiadores eles afirmaram que Jesus nunca instituiu qualquer sacramento, que ele nunca predisse sua morte e que nem mesmo ele ressuscitou dentre os mortos. Eis esses questionamentos. A busca desse Jesus histórico se deu entre 1778 e 1906. A busca de um Jesus histórico não veio simplesmente anular quem Jesus era como Deus, mas que o Jesus histórico ele tem que ser o início do nosso Cristo da fé. Não acreditarmos em Jesus e no Cristo da fé por meio da fé, nós não entenderemos a centralidade do cristianismo. O Jesus da história, ele tem que ser o centro de todo o cristianismo. Nós precisamos acreditar que sim, ele veio como homem, ele viveu como um homem e sim, ele morreu para ressuscitar e nos dar a vida eterna. Então é importante a gente ter essa compreensão do Cristo da fé que foi dada lá no século XVIII. Tendo entendimento, mas não questionando sua divindade, porque ele foi 100% Deus e 100% homem. Então, o Cristo da história, ele caminha junto com o Cristo da fé. Nós não podemos separar, porque o ceticismo
Explorando o Jesus da história vem o ceticismo, que questionando se Jesus, ele sabia se ele realmente era Deus. Questionando que se Jesus, ele fosse Deus, ele não se apresentaria como Deus. E que se a gente for estudar Jesus nos dias de hoje como um historiador, nós só conseguiríamos estudá-lo a partir do Jesus histórico. Tipo, a respeito de milagres e coisas assim, a gente não teria muito sobre o que conversar. E é isso que o iluminismo veio fazer. Ele veio e trouxe para nós que nós devíamos excluir tudo aquilo que fosse questionável. Então, milagres, coisas assim deveriam ser excluídas e a gente ficasse apenas com o Jesus histórico, o Jesus que nós podemos definir e que não pode ser questionado nada. Como eu vejo que tudo isso afeta nos dias de hoje? Nos dias de hoje, como que Cristo influencia? A gente tem toda essa questão histórica de Jesus, a gente tem as heresias formadas nesse contexto histórico que afetam muito na nossa fé hoje em dia, afetam muito naquilo que as pessoas creem sobre Cristo, até eles encontrarem um Cristo que caminha junto com Deus, um Cristo que é Deus, o Cristo que estava com Deus. Então, eu acho que a gente é muito influenciado pelo Cristo histórico mais do que o Cristo pela fé, o que afeta muito o entendimento das pessoas. Eu vejo que Cristo, o que ele influenciou na história? Ele mudou toda a história e não é possível excluir a veracidade dele. Até os tempos antes e depois de Cristo aconteceram e marcaram a história. Então, eu vejo que nisso ele influenciou, tudo é influenciado através de Cristo, a arquitetura, a igreja, a formação, como os livros chegaram até nós, os livros da Bíblia. Então, esse é o meu pensamento de como Cristo influencia hoje, a partir de tudo que ele já influenciou.